Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quantos homens aqui da nossa igreja estiveram no encontro de homens que ocorreu esse fim de semana? Levanta a mão. Levanta a mão bem alta aí. Isso. E aí, que nota vocês dão porque aconteceu? 1011. Rapaz, nota 1000, nota 11, olha só que coisa boa. Teve uma turma aí que não dormiu, não é? Eu fiz logo o seguinte, eu já comecei a sentir como é que a coisa estava acontecendo, que rumos as coisas estavam tomando. Meu irmão, o pessoal veio tão preparado. O caminhão ainda está estacionado aí? Tá não? Trouxeram um caminhão, meu irmão, para você ter uma ideia. Estacionaram o caminhão de ré ali, isso de noite, não foi de dia não, isso na sexta de noite. Estacionaram o caminhão ali, tinha carne, refrigerante, churrasqueira, sabe, tinha pão de alho, frutas, olha, tinha tudo. Eu disse, meu irmão, trouxeram um caminhão, foi, botaram o caminhão de ré ali na sexta de noite, começaram a fazer o churrasco. Quando eu olhei para o relógio era meia-noite, eu disse, eu não vou aguentar não, eu vou dormir. E parece que eu estava adivinhando, deu 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tinha gente acordada ali, teve gente que ficou para ver o sol nascer, né? Eu vim logo aqui para o Santo dos Santos, junto da Arca da Aliança, né? Botei meu colchão ali, porque não dava não, dormi, graças a Deus, né? Foi uma bênção, meu irmão, uma bênção, foi muito bom, a comunhão, a maneira como a gente foi edificado, a participação dos irmãos, parecia, sabe as formiguinhas, sabe o formigueiro, cada um cupinzeiro, né? Cada um tem sua função, todo mundo trabalhando, fazendo sua parte, e a coisa aconteceu, não foi pesado para ninguém, porque quando todos se envolvem, cada um faz a sua parte e funciona. Então quero agradecer inclusive as mulheres, quero agradecer as mulheres também, essa é uma marca bonita da nossa igreja. Quando tem encontro das mulheres, os homens se reúnem para dar apoio, assistência, cuidar dos carros, estacionamento, entrada, fazer a parte de segurança, carregar coisas pesadas. E ontem, sexta e sábado, nós tivemos o encontro dos homens e algumas mulheres se reuniram também e vieram preparar um lanche delicioso para a gente na sexta-feira à noite, sabe? E outras vieram preparar parte do almoço da gente também para o sábado. Então veja só que unidade, né? Como um abençoa o outro, sem ter esse sexismo, né? Sem ter essa guerra dos sexos, sabe? Sem ter ninguém se sentindo melhor e um colaborando, cooperando com os outros. Quero agradecer aos irmãos Robson e Romualdo também, porque gentilmente, mais uma vez, cederam o espaço para a gente fazer o churrasco lá e ter piscina e futebol. Enfim, foi uma bênção, né? E já estão pedindo mais, né? Eu acho que as mulheres estão organizando para o segundo semestre, né? Mas o segundo semestre é assim, é o segundo período do ano de 6 meses. Então tem espaço para fazer o das mulheres, né? E depois fazer outro dos homens, amém, irmãos? Aí, fazer outro dos homens, segundo encontro dos homens de 2025. Já gostaram, né? Já vai preparando aí. Oi? Agora são 2 caminhões, né? Naturalmente, vai aumentar a quantidade de homens. E alguns foram dormir nas suas casas, né, no conforto do seu lar, que não tem nenhum problema nisso. No outro dia estavam logo cedo aqui. Gente, o café da manhã, rapaz, parecia aquelas igrejas americanas que a gente vê nos filmes, sabe? O café da manhã delicioso, servido ali no bosque, sabe? Uma sombrinha, uma brisa gostosa. Que coisa deliciosa, gente. Que coisa deliciosa. Eu tenho certeza que as mulheres não vão ficar por baixo, vão fazer também um encontro belíssimo, se o Senhor nos permitir. Bom, eu queria, por favor, que projetasse a aula. Obrigado. Nós estamos numa sequência, numa série de aulas, falando sobre relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos. Então já faz alguns domingos que nós estamos tratando desse tema, e eu tenho recebido feedback de vários irmãos, como tem sido produtivo, proveitoso, como tem sido bom para a igreja, porque nós estamos vendo, à luz da palavra de Deus, balizas, né, orientações de como desenvolver um relacionamento saudável e de como colocar freios, limites
em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não nos fazem bem. Tá? Então nós demos essa última aula no domingo passado e hoje eu quero aprofundar o que foi falado no domingo passado. A gente vai caminhar com mais calma, aprofundando esses 6 tópicos acerca dos relacionamentos saudáveis e tóxicos. Tá? Como a gente conduzir? Você conhece alguém que está vivendo em um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? É um tipo de relacionamento que não faz bem, que prejudica, que traz prejuízo para você. Seja prejuízo espiritual, seja prejuízo físico ou emocional. Emocional é o que mais se fala hoje, né? E no nosso caso aqui, biblicamente, nós tratamos do ser humano como um todo, é um conjunto de todas essas coisas. Então, você conhece alguém que está vivendo em um relacionamento tóxico? Se sim, levanta a tua mão para eu ter uma ideia aqui. Olha só quanta gente. Você sabe como conduzir da maneira adequada um relacionamento tóxico? Como conduzir um relacionamento tóxico entre amigos? Como conduzir um relacionamento tóxico entre pessoas da mesma família? No seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. Então vamos falar sobre isso aqui, porque tem alguns pontos que eu quero abordar com os irmãos. Eu repito, nós vimos isso domingo passado e eu quero tratar de uma maneira mais profunda hoje. A gente vai mergulhar um pouco mais nessa piscina hoje, tá certo? Tem algumas coisas que nós precisamos entender. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer, que para muita gente é um choque. Muita gente diz assim: puxa vida, pastor, eu não sabia que biblicamente eu teria que fazer isso. Eu não sabia, porque o que eu sempre ouvi é que se alguém bater na tua face, dê a outra face. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, vai com essa pessoa 2 milhas. E agora eu estou escutando algumas coisas aqui que de repente causam estranheza, me dão um choque com relação a isso. Então é por isso que a gente vai tratar desses pontos abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia. E por isso eu queria pedir a sua participação. Tá? Por favor, abra a Bíblia. A primeira pessoa que achar, por favor, leia os textos que a gente vai mostrando aqui, porque assim a gente ganha mais tempo. Se a gente ganha mais tempo, dá tempo da gente ver mais coisas, dá tempo da gente conversar e discutir, debater esse assunto juntos. Amém, irmãos? Porém, nós não podemos fazer isso sem a presença de Deus. Você concorda comigo? Nós precisamos pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor nos guie nesse estudo bíblico. Então, a primeira coisa, feche seus olhos, encurve sua cabeça, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua sabedoria, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Seja conosco, Deus, guia nosso pensamento, nos ajude a usar as palavras certas, a ter o raciocínio bíblico adequado e nos ajude, Deus, para que o nosso coração esteja aberto para ouvir esses princípios, esses conceitos, os valores, os ensinos estabelecidos pela Tua vontade soberana. Seja conosco, eu te peço, nos livre do mal. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, como lidar com pessoas tóxicas? Como se relacionar com pessoas tóxicas ou como não se relacionar com pessoas tóxicas? O que é que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa identificar os sinais. Como é que você vai saber o que é tóxico e o que não é? E quando a gente fala de identificar os sinais, preste atenção nisso aqui. A gente, quando fala de identificar sinal, a primeira reação é tentar identificar o sinal no outro. Porque a gente tem a tendência de achar sempre que o outro tem algum tipo de comportamento tóxico. Mas nós temos muita dificuldade
de identificar o nosso próprio comportamento, se nós temos um comportamento tóxico. Então perceba que tudo que está sendo falado aqui vale para o outro, mas também vale para si mesmo. Procura se identificar. Tá bom, irmão? E o nosso parâmetro maior aqui de referência se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha muita facilidade, ele sendo Deus, é claro, conhece os corações, sonda a estrutura interna do ser humano, ele é onisciente. Jesus Cristo tinha muita facilidade de identificar esses sinais. Eu vou dar um exemplo aqui, para ilustrar. A gente já começa por aqui, citando inclusive um texto que nem foi citado aqui. Quando Jesus Cristo está no Getsêmani orando, e ele sua gotas de sangue, e os discípulos estão dormindo, ele vai, acorda os discípulos e diz: levanta, vocês não podem nem orar comigo 1 hora. Aí os discípulos voltam a dormir, ele faz de novo. Terceira vez ele chega e diz: levanta, é chegada a hora. Ele sabia que Judas vinha se aproximando. E Judas beija Jesus Cristo, dá um beijo no rosto de Jesus Cristo. Veja que interessante. Veja que coisa. Imagine você no lugar de Jesus. Imagine que você não é onisciente. Imagine que você não tem a capacidade de sondar o coração das pessoas. Você está enfrentando um momento de aflição. Você está debaixo de um estresse altíssimo, a ponto dos seus poros se dilatarem e você começar a suar sangue. Isso é um fenômeno explicado pela medicina. Em alguns casos pode levar à morte por hemorragia. Isso acontece devido ao elevado estresse a que a pessoa é submetida. Então, Jesus Cristo está nessa situação, suando gotas de sangue, debaixo de estresse, se sentindo só. Tanto é que o Senhor, Deus Pai, manda um anjo para consolar Jesus Cristo. Jesus se sente só, a ponto de precisar da ajuda, da presença de seus discípulos. Por isso que ele vai lá convidar os discípulos: venham orar comigo. Depois ele volta para repreender: vocês não conseguiram orar junto comigo nem por 1 hora. Veja, ele se sente só naquele momento. Quem já se sentiu só aqui em situações de estresse, de dificuldade, em situações difíceis na vida? Era assim que Jesus estava se sentindo. Aí, de repente, quem é que chega? Judas. E Judas ali é o único que fisicamente oferece um gesto de carinho, um gesto de consolo. Vai até Jesus, dá um abraço em Jesus e dá um beijo nele. De todos que estavam ali naquele momento, Judas foi o único que teve um gesto de carinho. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Os outros discípulos que estavam ali nem sequer estavam orando. E aí o que é que Jesus faz? Jesus consegue identificar. Jesus consegue identificar um comportamento tóxico em Judas, um comportamento de traição. Porque Cristo olha para Judas e diz assim: amigo, olha, né? Veja que alfinetada no coração foi essa. Amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Jesus identifica e ele coloca um freio. Ele está dizendo: eu não aceito esse tipo de relacionamento. Não é assim que as coisas funcionam. Se você vai me trair, pelo menos faça do jeito certo. Se vai fazer, faça da maneira correta. Essa não é a maneira correta de se trair alguém. Então venha com os soldados, já com a espada, me bata, me amarre, me jogue no chão, sabe, me aprisione, me leve, faça do jeito certo. Mas trair dessa maneira, se fazendo passar por um amigo, sem ser, querendo vender a imagem de uma coisa que não é, transparecendo uma coisa que não pratica. Você pensa que está enganando a quem? É isso que Jesus está dizendo. Tanto é que você percebe que, após dizer isso, Judas não tem mais nenhuma reação. Então, Jesus tem uma atitude que se chama assertividade. Ele tem uma atitude assertiva. Ele identifica,
a maneira como ele conduz, a maneira como ele trata, não desperta ira em Judas, porque ele tratou da maneira adequada. Ele também não fez de conta que não estava acontecendo nada, ele não fez vista grossa para as coisas. Perceba quantos sinais, quantos ensinos nós podemos tirar com essa simples atitude de Jesus Cristo. O quanto isso nos ensina. Não aceite na sua vida um relacionamento tóxico. Por mais rápido que ele possa parecer, como foi essa situação aqui com Judas. A mesma coisa acontece na Santa Ceia. Jesus na ceia declara, né? Um de vocês há de me trair. Ele está dizendo, eu sei o que está acontecendo. Eu não estou aqui inocente. E ele também não fica passando a mão para tentar encobrir o pecado de quem quer que seja. Porque Pedro fica curioso assim, é uma mesa no formato de U. Não era uma mesa como essa que nós temos aqui. Era uma mesa no formato de U, mais baixa. Colocava-se almofadas, travesseiros no chão. Então eles sentavam no chão. Por isso que a Bíblia diz que João, o apóstolo amado, ele reclinava a cabeça no ombro de Jesus, porque eles estavam ali meio que sentados, quase deitados no chão. Era uma mesa baixinha. Então a mesa no formato de U, Jesus ficava nessa ponta aqui, ocupando o segundo lugar. Do lado direito de Jesus estava João. A gente sabe isso quando você lê o texto com mais atenção. Do lado esquerdo estava Judas Iscariotes e nessa outra ponta aqui da mesa estava Pedro. Aí por isso que a Bíblia diz que Pedro se afastou para frente para falar com João. João estava nessa ponta aqui. Quem sentava nessa posição que Jesus estava era a pessoa mais importante da mesa. Não era aqui, era aqui. Tá? E aí Pedro vai e pergunta, João, tu que está do lado dele aí, pergunta quem é que vai traí-lo. Aí João reclina a cabeça assim ao lado de Jesus e pergunta, Senhor, quem é o traidor? Aí Jesus quer evitar a exposição pública. Jesus diz, olha, eu vou pegar o pão, que ele chama de bocado. Eu vou pegar o pão e vou molhar no vinho. E vou dar para esta pessoa. Aquele a quem eu entregar o vinho molhado, esse é o que vai me trair, João. Aí João fica só observando assim, né? Judas Iscariotes, eu estou falando. Tinha o Judas Tadeu também, que é outro, né? Judas Iscariotes. Era tão dissimulado que no meio de 12 ele passou despercebido, ninguém notou quem era o traidor. Tanto é que Jesus diz assim, um de vós há de me trair. E ninguém olhou para Judas. Ninguém desconfiou de Judas. Todo mundo ficou dizendo assim, será que sou eu? Misericórdia. Eles pensaram sobre si mesmos e não desconfiaram de Judas. Veja que coisa. E aí acontece a situação, Jesus pega o pão, molha no vinho, dá para Judas Iscariotes. Nesse momento, Satanás entra em Judas, e aí Judas sai para trair Jesus Cristo, e aí João vai e fala para Pedro, ó quem é. Entendeu? Então, perceba, você não tem como evitar que as pessoas sejam tóxicas. Bota isso na sua cabeça, vá dormir em paz, fique tranquilo com relação a isso. Você não responde pela atitude dos outros. Você não é responsável pelo que os outros pensam, pelo que os outros fazem, pelo que os outros falam, o que eles estão achando de você, o que eles estão planejando contra você. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, mas você é completamente responsável pelas suas atitudes. Pelo que você pensa, pelo que você fala, pelo que você faz, por isso sim você é responsável. Você vai responder por si e não pelos outros. Entendeu isso, irmão? Amém? Então, diante de um relacionamento tóxico, você não tem como evitar que a outra pessoa seja tóxica. Mas você tem como evitar, existem formas de você evitar que a toxicidade de outra pessoa contamine você. Se você vai escolher fazer isso, se proteger, é uma coisa.
E se você decidir não se proteger e você quer aceitar o relacionamento tóxico com outra pessoa, isso é uma escolha sua. Se você, depois dessa aula, disser para si mesmo, não, pastor, eu decido continuar nesse relacionamento, eu decido continuar vivendo assim. Amém, irmão, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. A gente vai continuar irmão do mesmo jeito. Entendeu? Se você quiser, se for uma decisão sua, eu continuo sendo seu pastor do mesmo jeito, da mesma forma, não muda nada, tá? Agora, para a minha vida, eu não quero me relacionar com pessoas tóxicas. Eu não quero. E se depender de mim, no que tiver ao meu alcance, eu não apenas não quero, eu não vou. Porque eu quero viver em paz, eu quero viver bem. Entendeu, irmão? Aqui dentro dessa cachola e dentro desse peito, eu quero que repouse paz, eu quero viver em paz. Porque você só dá para o outro o que você tem. Se eu estiver em paz, eu vou dar para as outras pessoas paz. Se eu estiver bem, as pessoas que estiverem à minha volta também estarão bem. Se eu não estiver bem, a minha vida vai estar tumultuada e eu vou tumultuar a vida dos outros também. Ficou claro isso ou não? Então, como eu disse para você, a mesma coisa serve para mim. Ok? Então, vamos lá. Alguém, por favor, leia Salmo 119, 63. E outra pessoa, Provérbios 13, 20. Sou amigo de quem? De todos que te temem. Veja, o salmista escolheu ser amigo daqueles que temem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor vai filtrar relacionamentos. Quando eu falo de relacionamentos, veja, eu estou falando no plural, porque o primeiro relacionamento ocorre entre você e Deus, vertical. O segundo relacionamento ocorre de você consigo mesmo. É como a coisa se processa com você. Você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa estar em paz consigo mesmo. Para só depois nós darmos um terceiro passo de relacionamento, que é o relacionamento com o próximo. Esse relacionamento com o próximo envolve, em primeiro lugar, nossa família mais íntima, nossa família primária. Você com seus pais, depois você casa, você com seu cônjuge, depois vem os filhos, você com seu cônjuge e seus filhos, aí depois vem os amigos e, sabe, os familiares, parentes, e irmãos da igreja, tá? Mas em primeiro lugar é você e Deus. O teu tipo de relacionamento com Deus vai definir, vai determinar qualquer outro tipo de relacionamento que você tenha em qualquer esfera da vida. Olha o que Jesus Cristo diz. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo, sobre você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, ao próximo, como a si mesmo. Tem gente que quer amar o próximo sem amar a si mesmo. Como é que pode? Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Como é que você vai dar o que você não tem? Faz sentido isso? Você tem que se amar. Você tem que se valorizar. Meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Se você não se valorizar, não espere que os outros lhe deem valor. Entendeu isso ou não? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o pilar central, é a coluna vertebral. Sabe? Esse aqui é o sistema nervoso central da vida cristã, ter o relacionamento com Deus. Isso vai determinar a maneira como você se relaciona com o outro, mas a maneira como você se relaciona com o outro é determinada pela maneira como você se relaciona consigo mesmo. Se você estiver bem consigo, se você estiver bem com Deus, você não vai sofrer de inveja, você não vai sofrer de amargura, você vai ter muito mais facilidade para perdoar, você vai ter muito mais facilidade para abençoar quem te amaldiçoa,
para abençoar seus inimigos, porque você vai ser uma pessoa que vai viver em paz. É uma pessoa que vai viver bem. Você está de bem consigo, está de bem com Deus, está de bem com a vida. Ponto final, entendeu? Calmo, sereno e tranquilo. Conhece essa música, essa canção? Pronto, é assim, calmo, sereno e tranquilo. Tem momento que vai ter tempestade, tem momento que a coisa vai estar agitada, você vai querer se agitar também, é normal, porém, você volta para os eixos com mais facilidade. Porque você tem um eixo de equilíbrio na sua vida, de constância, de estabilidade na sua vida. Tá? O mundo lá fora vai estar perturbado, agitado, vez ou outra você quer se perturbar também, é normal. Porém, você volta para esse estado de equilíbrio espiritual, físico, emocional, com mais facilidade. Então, o mundo lá fora está pegando fogo, sabe? E você está dizendo assim, eu quero que o mundo pegue fogo porque eu gosto de comer peixe assado. Entendeu, irmão? Por que é que Jesus tinha tanto equilíbrio? Talvez você diga assim, Jesus era Deus. Não, ele é Deus. Tudo bem, mas ele também é homem, 100% homem. Concorda comigo ou não? Ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu sede, ele teve cansaço, ele foi humilhado, ele foi cuspido. Por quê? Porque ele decidiu se revelar a cada um de nós em forma de um homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Concorda com isso? Isso aqui é um ponto pacífico entre nós? Ok. Então, como homem, o que é que Jesus está mostrando? Constantemente a sua vida de oração. Jesus ora constantemente, frequentemente. Em alguns momentos ele ora com os discípulos, em outros momentos ele chama os discípulos para orar, em outros momentos ele despede os discípulos para orar sozinho. Lembra da outra passagem da tempestade? Quando os discípulos estavam atravessando o mar sozinhos. E teve uma tempestade e Jesus vai andando por cima d'água. O que é que aconteceu antes disso? Jesus multiplicou pães e peixes, tinha uma multidão. Aí ele despede a multidão, manda todo mundo embora para casa. E despede também os discípulos. Entrem no barco e vão para outra margem. E os discípulos vão. E Jesus fica fazendo o quê? O texto bíblico diz que ele foi para cima de um monte orar. Jesus orava o tempo inteiro, meu irmão, era frequentemente. Por quê? Porque ele está nos ensinando que a primeira coisa é amar a Deus sobre tudo mais. Qual a coisa mais importante? Teu relacionamento com Deus, sua vida com Deus. Isso vai determinar quem você é. Deixa eu estabelecer isso aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem algumas coisas que nós estamos fazendo e ensinando. Hoje nós vivemos numa sociedade que está extremamente fragilizada emocionalmente. E existem estudos que estão tentando explicar as razões disso. Estudos médicos que falam das questões hormonais, estudos psicológicos que falam de estudo de vida, estudos que analisam comportamento, as heranças emocionais que você trouxe para a sua vida. Existem estudos teológicos que estão sendo escritos para explicar isso. Tem estudos aí que algumas pessoas defendem que parte do que está acontecendo é por causa dessas vacinas indiscriminadas que ocorreram. Não estou dizendo que é, nem estou dizendo que não é, para depois ninguém me chamar de negacionista, tá? Se bem que eu não ligo muito com os títulos que me dão, enfim, tá? Mas eu só estou dizendo que existem muitas pesquisas em diversas áreas que estão sendo feitas para tentar explicar o porquê que nos dias de hoje as pessoas estão se comportando dessa maneira. Por que as pessoas estão tão frágeis emocionalmente? Existem muitas coisas para isso, que tentam explicar isso. O fato é que um dos pontos mais fortes que nós precisamos entender é que isso acontece porque as pessoas não estão se relacionando de forma adequada com Deus e, por causa disso, elas não estão entendendo quem elas são por causa da obra de Cristo.
A gente tem, eu vou dar um exemplo disso aqui de forma clara. A gente tem crentes na igreja, que você vai conversar com essas pessoas, e essas pessoas mostram através do seu conhecimento intelectual, elas mostram através do seu testemunho de vida, que elas amam Jesus. Que são pessoas que de fato creem em Jesus Cristo, acreditam que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que não existe outro Salvador fora de Jesus Cristo. Elas creem que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para lhes salvar, para perdoar seus pecados. São pessoas que têm convicção da salvação a tal ponto de falar com você chorando, dizendo assim: pastor, se eu morrer agora, eu vou para o céu. Mas ao mesmo tempo, isso parece uma contradição, ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas vivem numa crise existencial, vivem dentro de uma crise emocional, porque elas ainda não entenderam que neste mundo físico, material, nessa existência aqui, nesse momento, tem coisas que Deus fez por elas, que já são uma realidade agora. Algumas dessas pessoas, como eu disse, creem em Jesus, entregaram a vida para Jesus, choram falando de Jesus, lindo, maravilhoso, parabéns, mas a fé de algumas dessas pessoas é depositada em coisas futuras e não em coisas presentes. Deixa eu dar um exemplo bíblico para ilustrar isso. Quando Lázaro morreu, aí Jesus se aproxima, não entra na vila, e vem Marta, em primeiro lugar, falar com Cristo. Maria não queria conversa, ficou dentro de casa lá, magoada, chateada com Jesus. Aí Marta vem. Quando Marta vem, ela olha para Cristo e diz: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Em outras palavras, a culpa é tua. E Jesus vai tratando com ela, vai conversando com ela. E no meio dessa conversa, Jesus diz assim: Marta, você crê na ressurreição? Aí olha a resposta que ela dá: eu creio. Eu creio na ressurreição. Eu creio que um dia, olha a fé depositada no futuro. Eu creio que um dia os mortos hão de ressurgir. Tem fé, acredita, mas é uma fé, uma crença que é depositada em coisas futuras. Aí Jesus olha para ela, em outras palavras, Jesus diz assim: Marta, é verdade, os mortos um dia vão ressurgir, mas eu não estou falando do futuro, eu estou falando do presente. Eu sou, eu não serei. Eu sou, é o verbo ser no presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não é quem crerá. O verbo crer no futuro, é já no presente. Quem crê, ainda que morra, viverá. Então, veja, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está pegando a fé de Marta, ele está entrando na cabeça de Marta para redirecionar temporalmente a fé de Marta. Ele está pegando a fé de Marta, que era uma fé sincera, uma fé genuína, mas que faltava compreensão. Ele está pegando a fé dela, que estava depositada no futuro, e está trazendo essa fé agora para o presente. Marta, o que você crê é verdade, mas traga isso para a sua vida agora. Isso já é uma realidade agora. Não espere para o futuro. Traga isso para o presente. Isso já está valendo agora. É o que Jesus está dizendo para Marta. E depois ele fala a mesma coisa para Maria. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Algumas pessoas enfrentam crises sendo crentes, e algumas dessas crises poderiam, eu não estou dizendo todas, eu não estou trazendo uma fórmula mágica aqui para vocês, mas eu estou dizendo sim que algumas dessas crises poderiam ser resolvidas se você redirecionasse a sua fé da maneira bíblica, da maneira correta. Porque algumas pessoas estão esperando que no futuro elas experimentem o reino de Deus. É como se o reino de Deus fosse uma coisa para o futuro. E Jesus está dizendo, o reino de Deus já está entre nós. É uma coisa presente agora. Você que crê em Jesus, você não vai ser o Filho de Deus. Você já é o Filho de Deus.
Deixa eu mostrar um texto que eu não coloquei aqui. Abra, por favor, Efésios capítulo 1. Deixa eu ilustrar, mostrando a palavra de Deus para você entender o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 1. Todos acharam? Nós vamos ler esse texto a partir do versículo 3. E eu quero que você leia, prestando bastante atenção. Dê uma atenção especial aos verbos. Verbo indica ação, estado, fenômeno da natureza. Tá? Observe o tempo desses verbos. Esses verbos estão no presente, estão no passado, estão no futuro. Observa isso. Leia o texto comigo prestando atenção. Preste atenção nas coisas que Deus fez e como esses verbos são apresentados. Olha só, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. É futuro, passado ou presente? Já tem feito agora. Concorda comigo ou não? Você precisa esperar o dia da morte, o dia da sua glorificação celestial, para experimentar essas coisas, essas bênçãos? O verbo já está o quê? No presente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte. Sorte de quê? De bênçãos. De bênçãos o quê? Espirituais. Que estão aonde? Mas espera aí, preste atenção. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Quer dizer, são bênçãos que a gente não vê, mas que são a realidade. Nas regiões celestiais. Vamos entender isso aqui. Bênção espiritual nas regiões celestiais, mas eu ainda não estou nas regiões celestiais. Eu ainda estou nessa terra. Você concorda comigo ou não? Você está aqui nessa terra ou você já está no céu? Nessa terra. Mas ele diz que ele já tem nos abençoado com todo tipo de bênção que está lá no céu. O que isso quer dizer, irmão? Para e pensa. Isso não quer dizer que você subiu para o céu. Isso quer dizer que o céu desceu até você. Entendeu isso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem, ou seja, através de quem, por causa de quem? Por causa da obra de Cristo. Continua comigo no texto. Assim como nos, o verbo aqui está o quê? No passado. Escolheu. Ele não está nos escolhendo e nem vai nos escolher. Ele já nos escolheu. Ele fez isso no passado. Antes de você chegar aqui, é a música de J. Neto, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é assim? No meio da igreja ele passeava. Quem conhece essa música? É exatamente assim. Antes de você nascer, ele já tinha olhado para você, já tinha escolhido você. Quer mais um exemplo? João 17. Jesus vai fazer a oração sacerdotal e ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes que me deste. Ou seja, eu não estou orando somente por esses que estão comigo aqui e agora, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus já estava orando por você antes de você nascer. Seu pai não existia, seu avô não existia, seu bisavô nem tinha pisado na terra, seu tataravô ainda não existia uma célula viva dele. E Jesus já estava orando por você. Continua comigo no texto. Nos escolheu nele quando? Espera aí, não tinha teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô. Ainda não tinha Adão e Eva. Ainda não existia Adão e Eva. E ele escolheu você quando? Na hora que ele estava criando todas as coisas, na fundação do mundo? Antes da fundação do mundo. Continua comigo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor o quê? Nos predestinou para ele. Ele nos predestinou por causa do amor dele, para a adoção de filhos. Olha só que coisa.
Antes de Adão e Eva, ele já tinha olhado para você, já tinha escolhido você, já tinha colocado em você o título de filho de Deus. Isso quer dizer que nesse momento você é um filho de Deus. Se você crê em Jesus Cristo e entregou sua vida para Cristo, você é um filho de Deus. Concorda comigo ou não? Sim. Então você não será. Você não precisa aguardar isso. Você já é agora. Quando você entende essas coisas, quando essas coisas entram na sua cabeça e começam a descer para o seu coração, meu irmão, a maneira como você se relaciona com Deus muda. A maneira como você se relaciona consigo mesmo muda. Existe um processo de transformação interna. A maneira como você enxerga a vida agora é diferente. Então, peraí. Quer dizer que eu já sou filho de Deus? Você continua lendo o texto, você vai para Coríntios. O apóstolo Paulo diz assim: existem tronos no céu que já estão reservados lá para você. Quem aqui já foi fazer prova do Enem? Eu não sei como é mais hoje. Antigamente era o vestibular, você fazia o peneirão e depois ia fazer as provas específicas. Então tinha um local de fazer a prova e quando você entrava na sala, já tinha o teu nome lá na carteira. Ainda é assim hoje? Tem mais não, né? Pronto, antigamente, então vamos falar do vestibular, não vou falar do Enem. Né? No vestibular, quando você entrava na sala, já tinha uma carteira lá com o seu nome. Você não podia sentar em outro lugar. Entendeu isso? Quem pegou essa época aqui, quando fez vestibular? Aí, tá denunciando a tua idade, hein, irmão? Acabou de se entregar. É isso que Paulo está dizendo. Existe um trono de ouro no céu, ao lado do trono de Deus. Tem uma plaquinha lá com teu nome. Ele é teu. Entendeu, meu irmão? Isso muda a maneira de você se enxergar ou não? Isso muda a maneira como você se sente ou não? Quer dizer que quando você enfrenta dificuldades agora, você vai sofrer, você vai chorar, vai doer, você vai sentir dor. É normal porque você é um ser humano. Mas você tem a plena convicção, isso é passageiro, um dia eu vou estar na glória. Então, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Entendeu? É por isso que o crente, quando ele entende essas coisas, quando ele vive nessa dimensão, ele continua sofrendo, o mundo continua sendo mal, continua tendo desafio. Às vezes ele se sente fragilizado, porque ainda existe nele as limitações humanas, isso é normal, não é pecado ser humano, mas a maneira como ele enxerga as coisas e como ele passa pelas adversidades é diferente. Então, meu irmão, identifique os sinais. Existe um comportamento tóxico na sua vida? Por que que tem esse comportamento tóxico? Existe necessidade disso na tua vida? Para e pensa, será que tem tanta necessidade de você viver com picuinha? Sabe o que é picuinha? Com tanto milindre, sabe? Se apegando a tanta bobagemzinha, fazendo questão por tanta besteira, sabe? Levantando uma tempestade por causa de uma gota que caiu num copo d'água. Tem necessidade disso, meu irmão? Não tem. Às vezes a gente fica encrencando com tanta besteira. Ah, porque uma cadeira está fora do lugar. Ah, porque não fez a coisa do jeito que eu quis. Ah, meu irmão. E aí o que é que ocorre? Quando você começa a enxergar a vida a partir dessa perspectiva, a sua própria vida começa a mudar. E é aqui que a coisa começa. É aqui que começa a ficar interessante. Porque quando a tua vida começa a mudar e você começa a experimentar essas coisas dentro de você, isso é tão gostoso. Isso produz uma sensação tão boa. Assim, uma sensação, não dá nem para descrever aqui, né? O apóstolo Paulo esteve no céu e ele disse que ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar.
Tem coisa que é difícil de descrever. Mas você sente uma coisa tão boa, tão transformadora, tão gostosa, porque houve uma mudança em você, que você começa a parar de picuinha. Você começa a parar de tanta bobagem, de tanto detalhezinho bobo que não faz diferença, sabe? Essa coisa tóxica começa a sair de dentro de você, você começa a deixar de ser tóxico. E isso é tão bom, é tão gostoso, que quando chega alguém tóxico perto de você, você já bota um pé atrás. E aí você tenta ajudar essa pessoa, para que ela passe por esse processo de transformação, para que ela experimente isso também que você está experimentando, para que ela viva nessa dimensão que você está vivendo. Agora, se esta pessoa não quiser, e se ela não quiser? E se ela não tiver afim de passar por esse processo de transformação? Tu vai deixar essa pessoa viver do teu lado, roubando a tua paz? Perturbando o teu juízo? Tu está querendo paz e a pessoa está querendo guerra. E aí, meu irmão? A escolha é sua. A escolha é sua. Como eu disse, a gente continua irmão. Alguém leia, por favor, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios se torna sábio. Quem é companheiro daquela pessoa que não usa bom senso, também vai se tornar uma pessoa que não tem bom senso. Passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. Paulo disse isso em Coríntios, né? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então começa a identificar os sinais na sua própria vida. Peraí, quais são os hábitos que eu tenho, os costumes que eu tenho, as manias que eu tenho, que não são legais, estão tirando minha paz, estão me deixando inquieto, estão me roubando a tranquilidade. Começa por você, para depois ir para o outro. Por isso, agora o segundo ponto. Tenha limites, se posicione. Todos nós precisamos ter limites na nossa vida. Parâmetros, limites, regras de conduta foram criadas por Deus, não para nos escravizar. Essas coisas não foram criadas para nos fazer mal, para nos deixar aprisionados. Muito pelo contrário, elas foram geradas para nos dar saúde. Saúde espiritual, saúde emocional. Você está entendendo isso ou não? Deixa eu mostrar uns exemplos aqui. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 6. Alguém, por favor, leia. Outra pessoa já se adianta aí. 1 Tessalonicenses 5, 22. Quem achou pode ler, por favor. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Continua, por favor. Por isso se mantenham afastados de todo pecado sexual. Pode continuar, por favor. Veja só que interessante. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem hábitos, manias, comportamentos, pecados, e a gente fica esperando que Deus venha, Jesus venha do céu para fazer tudo por nós e resolver tudo no nosso lugar. A gente fica às vezes esperando que venha um anjo do céu e aquele anjo vá conduzindo a nossa vida, muda. Meu irmão, não é assim não, viu? Sinto muito lhe decepcionar, mas não é assim não. O que a Bíblia diz é: cada um aprenda a controlar o próprio corpo. Isso precisa ser aprendido. Tem como se aprender. Se você vai lá para o texto de Coríntios, quando fala do profeta, diz assim: o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Quer dizer, o profeta tem como controlar a sua própria vida. Quando você vai para Gálatas, capítulo 5, Gálatas diz que uma das marcas do fruto do Espírito é domínio próprio.
Você tem mecanismos que Deus te deu para você ter na sua vida autocontrole, para você ter domínio próprio. Então você tem como se controlar quando senta à mesa para comer. Não precisa você comer feito um dragão. Você tem mecanismos que Deus te deu para aprender a controlar o uso do teu cartão de crédito, para aprender a controlar o teu salário. Você tem mecanismos que Deus te deu para você começar a filtrar seus pensamentos e controlar os seus impulsos, os seus desejos. Você tem como controlar as coisas que você fala. Você não é obrigado a falar sem pensar. Tem gente que fala tudo que pensa, tudo que vem na cabeça vai e fala, né? E acha que isso é uma vantagem. Ainda diz assim: eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, falou, vai ouvir. Carnal. Entendeu, carnal? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não seja carnal. Você tem como se controlar. Olha o texto que a irmã está. Continue, por favor, minha irmã. Quem são as pessoas que não conseguem controlar a si mesmas? Que não controlam seus impulsos? Que não controlam seus pensamentos? Que não controlam suas palavras? Que não têm domínio sobre suas atitudes? Quem são? O texto diz, são aqueles que não creem em Deus. E que nesta matéria, ninguém defraude a seu irmão. Que é defraudar, fazer alguma coisa que traga prejuízo para o outro. Olha só, isso aqui são parâmetros ou não de uma vida saudável? Não são? Quando você não segue esses parâmetros, você começa a viver um relacionamento tóxico. E o texto bíblico é muito claro ao dizer que quem vive dessa maneira são aqueles que não conhecem a Deus. Entendeu, irmão? Terceiro ponto. Se você identifica, né, em outras pessoas um comportamento tóxico, a primeira coisa que você tem que fazer, segundo ponto, estabelecer limites. Eu não aceito esse tipo de comportamento para a minha vida. A pessoa se relaciona chamando palavrão. Não, eu não falo desse jeito. A pessoa se relaciona sempre dizendo uma coisa com segundas intenções. Comigo não. A pessoa vai se relacionar com outra pessoa, sabe? Sempre porque tem um interesse, quer ter algum tipo de vantagem. Não. Isso aqui não. A pessoa se relaciona com você sempre falando mal dos outros. Sempre tem alguma coisa ruim para falar dos outros. Nunca chega para falar bem. Sabe? Não. A pessoa é o tempo todo murmurando, só reclama da vida. É desgastante, meu irmão. Emocionalmente é desgastante esse tipo de coisa. Então você tem que estabelecer limites. Esses limites, inicialmente, não são para mudar a outra pessoa. Voltamos para um ponto que eu já estabeleci aqui com vocês. Você não é responsável pelos outros. Esses limites não são para mudar a outra pessoa. Esses limites são para proteger você. Entendeu isso, irmão? É para você se proteger. Quem anda com ladrão vai roubar também, ou vai ser confundido. Entendeu isso ou não, irmão? Sim ou não? Sim. Sujeito está lá pilotando a moto, né, sem camisa, descalço, capacete pendurado aqui no braço, empinando a moto, dando cavalo de pau no meio da rua, sabe, todo desordeiro. Na hora que a polícia vê, vai fazer o que com esse sujeito? O cara anda, bota aqueles canos na moto, né, daquele jeito. Quando a polícia vê, vai fazer o quê? Vai parar e dar o baculejo, não é assim que a polícia faz? Aí se tu pega carona com essa pessoa, a polícia vai dar o baculejo só nele? Quem anda com uma determinada pessoa vai ser confundido com a pessoa que tem aqueles hábitos.
Acabou de ler o texto. Quem anda com os sábios vai se tornar sábio. Não é por osmose, mas é por convivência. A convivência ensina. Então, quando se estabelece esses parâmetros, é para proteger você, não é para escravizar você. Agora, você escolhe, né, se você quer se proteger ou não. Tem gente que gosta de viver com emoção. Aí é uma escolha sua. Após isso, se você identifica que uma pessoa tem um estilo de vida tóxico, se essa pessoa é tóxica, meu irmão, evite engajamento com essa pessoa. O que é engajamento? Evite um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, foi até um pastor que deu esse exemplo. Eu nem gosto muito do jeito dele, né? Mas isso que ele falou, eu concordo, está certo. Pastor Cláudio Duarte. Eu não gosto dessa, enfim, o estilo é diferente. Mas ele disse o seguinte: você faz uma ceia de Natal na tua casa, e aí vem uma determinada pessoa da tua família que estraga a ceia de Natal. Aí no ano seguinte você faz a ceia de Natal, convida a família e chama essa pessoa. Essa pessoa vai lá a segunda vez, fez uma confusão maior do mundo e estragou a ceia de Natal de novo. Aí você faz a terceira vez, terceiro ano, acontece de novo, quarto ano acontece de novo, quinto ano de novo. Já faz 6 anos que tu está fazendo e a pessoa faz a mesma coisa todo ano. Tu vai chamar de novo? Se quiser chamar, chame, a escolha é sua. Mas você já sabe que vai acontecer de novo. Então você fica se engajando com uma pessoa que você sabe que não quer mudar, está trazendo prejuízo para ela e vai trazer para você. A escolha é sua, meu irmão, simples. Simples. Você tem que escolher com quem anda. E Jesus Cristo fez isso, se você quer um ponto de referência. Me diga uma coisa, Jesus quando saía lá da Galileia e vinha para Jerusalém, ele ficava hospedado na casa de todo mundo? Ele precisava de hospedagem. Ele não tinha casa própria em Jerusalém? Ele precisava de hospedagem. O dinheiro é pouco, não tinha como pagar uma hospedagem, uma hospedaria. Então ele precisava de alguém que lhe emprestasse um quarto por alguns dias. Mas ele ficava na casa de todo mundo? Não. Ele ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos. Era onde ele ficava. Então você tem que saber escolher onde é que você vai repousar a sua mala. Entendeu, irmão? Sim ou não? Sim. Mas se você não quer, tudo bem, meu irmão. A gente continua em paz, a escolha é sua. Tá bom? Então evite engajamento, evite a influência dessas pessoas sobre a sua vida. Eu, quando era criança, eu escutei muito meus pais dizendo assim: meu filho, quem é fulano de tal? Que eu chamava de meu amigo, né? É fulano, pai. Ele dizia, meu pai e minha mãe diziam assim: cuidado, fulano de tal não tem o que dar para ninguém. Já ouviu essa expressão? Não tem o que dar para ninguém. E meu irmão parece que era uma coisa, sabe? Parece que era uma coisa. Quando falava, podia ir atrás que era daquele jeito mesmo. Você se junta com uma pessoa que é estudiosa, que tem perspectiva de futuro, que quer alguma coisa da vida, que é trabalhador. Então, o que é que essa pessoa vai construir na sua vida? Ela vai te ajudar, vai colaborar. Aí, mas você quer andar com uma pessoa que está gazeando aula, sabe, gosta de faltar aula para ir tomar cachaça, vai se prostituir, anda fazendo um monte de coisa errada, o que é que vai acontecer contigo? No mínimo você perdeu a aula, colocando por baixo. Entendeu, meu irmão? Então evite engajamento com quem não tem nada para oferecer para você. E se a outra pessoa pensa do mesmo jeito, você também vai ter algo para oferecer para ela, porque se não tiver, ela que não vai querer se engajar contigo. Relacionamento é uma via de mão dupla. Deu para entender isso ou não, meu irmão? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida até agora? Perguntas? Comentário?
Fique à vontade. Então vamos prosseguir. Tem gente que diz assim, agora vai mexer um pouco mais com a gente, tá bom? Tem gente que diz assim, tudo bem, eu não vou me engajar, eu não quero me influenciar por essa pessoa, ou com essa pessoa através ou por causa dessa pessoa, então eu também vou fazer de conta que não acontece nada. Não finja que está tudo bem no seu relacionamento se ele não estiver. Não faça de conta que está tudo normal, legal, uma maravilha, se as coisas não estiverem bem. Porque isso não vai ser bom para você. Não vai ser bom para o seu relacionamento com Deus. Não vai ser bom para o ambiente onde você está. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, bíblicos, para ilustrar o que eu estou dizendo. Algumas pessoas são feridas por outros irmãos porque tem pessoas que têm o hábito tóxico, comportamentos tóxicos, e essas pessoas ficam guardando coisa no coração e não vão lá se resolver com esse irmão, e ficam guardando e ficam caladas, isso se chama omissão. Aí quando você vai para Mateus capítulo 18, são as palavras de Jesus. Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, veja a situação, você está aqui e a outra pessoa, um irmão, pecou contra você. Se o teu irmão pecar contra você, essa situação, ficou claro ou não? Não foi você que pecou contra outra pessoa, foi a outra pessoa que cometeu um pecado contra você. Ficou claro isto ou não, irmão? O que é que normalmente se diz nos dias de hoje? Se o irmão pecou contra você, meu irmão, não tem nada não, você tem que ter humildade. Vá lá e peça perdão a outra pessoa. Vá lá, se humilhe, você tem que mostrar para outra pessoa que você tem um grau de humildade que ela não tem, que é para você ganhar o coração, você conquistar o coração dela. É isso que muita gente ensina a fazer. E eu quero dizer para você que, biblicamente, isso está errado. Se você tem dúvida, abra Mateus 18, leia a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende ele. Entre ti e ele só, que seja em particular. Não exponha ninguém. Vai lá e repreende entre ti e ele só. Por quê? Porque relacionamentos tóxicos precisam ter parâmetros saudáveis. Na verdade, todo relacionamento precisa ter. Se uma pessoa tem um comportamento ofensivo, tem um comportamento distorcido, tóxico, ou o que quer que seja, você precisa mostrar para essa pessoa que ela está errada. Por quê? Para que ela não volte a cometer o mesmo pecado contra você, para que ela não cometa o mesmo pecado contra outra pessoa, para que ela aprenda a ter um relacionamento saudável, para que ela corrija a própria vida. E isso na igreja, aos olhos de Deus, é tão sério que o mesmo texto, Mateus 18, diz assim: se ele aceitar, ok, ganhaste teu irmão, está tudo bem, segue em frente. Se ele não aceitar, chame 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade seja estabelecida. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, aí sim torna-se público, diz diante da igreja. Tem um caso desse que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5. Um jovem que foi exposto diante da igreja, inclusive foi expulso, excluído da membresia da igreja, por causa do seu comportamento, e ele não queria corrigir esse comportamento. Mas veja, isso aqui é uma atitude extrema, é o último caso, depois que todas as outras opções foram esgotadas. Essa nunca é a primeira opção. Ficou claro isso ou não? Mas o ponto é, se uma pessoa tem um relacionamento tóxico, você precisa ser assertivo com essa pessoa. Você precisa estabelecer, não engane essa pessoa. Não faça de conta que está tudo bem, não faça isso, é errado fazer isso. Agora, prepare o seu coração para você conversar com essa pessoa da maneira certa, porque é muito fácil você perder a sua razão por causa da maneira como você conduz as situações.
Se você ainda não está com o coração pronto para abordar aquela pessoa e tratar daquela situação, se seu coração não está pronto, então não vá. Mas também não faça de conta que está tudo bem. Vá orar, vá jejuar, vá apresentar isso diante de Deus, vá trabalhar a sua espiritualidade. E aí, quando você estiver pronto, aí você diz: irmão, irmã, queria conversar contigo. E aí você conduz a coisa da maneira certa. E se a outra pessoa não aceitar, aí você continua em Mateus 18 até chegar no pastor. O pastor tem um cajado bem legal, afiado. Tá certo? Não perca a sua razão por causa do pecado do outro. Não faça de conta que as coisas não estão acontecendo. Mas espere o momento certo para falar da forma adequada. E sempre, sempre, sem exceção, sempre tendo no seu coração o desejo de restaurar a outra vida, de ver o outro se corrigir, de ver o outro melhorar. Esse é o objetivo. Nunca vá para destruir aquela pessoa, para aniquilar, liquidar aquela pessoa. Nunca vá com seu coração desse jeito. Em primeiro lugar, isso não vai ser bom para você e nem para outra pessoa. É assim que a gente cresce. Mais ou menos já respondeu o que eu ia perguntar. É porque eu li tua mente. O terceiro ponto e o quarto, a questão da reconciliação. Às vezes o cara tenta uma primeira vez, uma segunda vez, e está sendo tão tóxico essas tentativas, a gente não vê uma assertividade do outro lado, que a gente simplesmente decide se afastar, né? Não é dizer que está tudo bem. Não está nada bem, o cara está se afastando, porque o cara está tentando. Encerre a relação. Se você tentou, se você foi, se você insistiu, a pessoa continua do mesmo jeito, encerra a relação. É porque não dá. Amós 3:3. Se dois não estão de acordo, como vão andar juntos? Você vai para 1 Coríntios. 1 Coríntios diz isso. Aí o apóstolo Paulo até diz assim: eu não estou dizendo essas coisas com relação aos descrentes, às pessoas do mundo lá fora. Eu estou falando com relação a quem é irmão. Se alguém que se diz irmão é beberrão, maldizente, é fofoqueiro, está roubando, é desonesto, aí começa a dar um monte de adjetivos ali. Nem sente para conversar com esse irmão, para comer com esse irmão. É encerrar a relação. Se o teu olho te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca a mão fora. Entendeu? Eu vou passar primeiro para ela, que pediu primeiro, depois para você, tá bom, meu irmão? Pastor, quando é uma relação familiar e é bem íntima, e assim já foi estabelecido o limite de visitas, enfim, porque aquilo traz um sentimento ruim, verdade? E mesmo assim você precisa visitar a pessoa, e mesmo visitando pouco, sempre é muito mal, assim, sempre é desgastante. E essa pessoa também se diz cristã enfim, é uma relação horrível. Como é que fica para a gente se portar, colocar mais limite ou conversar novamente? Porque isso se torna muito cansativo. Fica do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito. Né? Olha só, porque a pessoa precisa visitar. Vamos lá. Por que você precisa visitar? Eu estou trabalhando com hipóteses aqui, tá bom? Porque é uma necessidade sua ou porque é uma necessidade da outra pessoa? Por exemplo, Eu estou entendendo. comemorativas. Você vai uma vez ao ano. E é extremamente desgastante. E não estou exagerando. Deixa eu falar de mim. Já tiveram pessoas que eu tive que tomar essa atitude que eu vou descrever aqui. Eu chamei para conversar individualmente, pessoalmente, e eu disse: olha, esse tipo de comportamento não está bom, não está fazendo bem. Você fez isso e aconteceu aquilo outro, não foi bom. Tá? Não, tá tudo bem. Continua do mesmo jeito. E aí eu tive que avisar: se é desta forma, a gente não vai caminhar junto. Não dá para eu ficar me submetendo a esse tipo de coisa. Eu não quero, porque isso não está fazendo bem.
Entendeu? Ah, pastor, mas é muito radical isso. Pode ser. Ah, mas isso é ser extremista. Pode ser. Atitudes extremas, né, nos requerem ações extremas. Eu não posso permitir, e eu digo para você o seguinte hoje, depois de várias coisas que eu já passei na minha vida, eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade e paz no coração. Eu não posso me submeter a certas situações, porque eu já me submeti no passado e eu vi no que deu. Eu vi o que aconteceu. E não foi bom para mim. E no que depender de mim, eu não quero passar por aquilo de novo. Porque hoje eu olho para trás e eu percebo o seguinte, não é só que era culpa da outra pessoa pelo comportamento que a pessoa tinha. Era culpa minha também. Porque eu aceitava aquele tipo de comportamento dentro da minha vida. E isso me colocou dentro de uma situação, e aqui foi aqui onde eu encontrei profunda paz, inclusive para perdoar e viver tranquilamente com o meu coração. Porque eu percebi o seguinte, a culpa não é da outra pessoa, a culpa é minha. Porque eu aceitei que esse tipo de coisa acontecesse na minha vida. Se eu soubesse disso aqui antes, eu teria feito aqui, ó. Eu identifiquei, mas eu não coloquei limites. Eu não me posicionei. E como eu não me posicionei, eu permiti que coisas entrassem na minha vida. Então, coisas entram na minha vida, não é culpa das outras pessoas. A culpa é minha. Eu sou o culpado. Entendeu? E aí onde é que eu encontro paz? Porque eu tentei de todas as maneiras que eu pude tentar, e eu fui até onde eu pude ir. Se não dá, entendeu? Diga, meu irmão, você pediu para falar? Estou com uma menina, ela é da igreja também, certo? Porém, ela passou por 2 relacionamentos, ela tem filhos, e ela sofreu muito, ela apanhou, ela mora numa cidade pequena. Ela está falando sobre perseverança. Sim. Ela falou de não perseverar com relação a quando tiver essa desconfiança. Eu moro aqui, ela mora numa cidade pequena, porém ela segue o mesmo padrão que eu pretendo seguir, que é a palavra de Deus. Ótimo. Então, há 2 anos eu busco essa pessoa e durante esse tempo hoje eu consegui encontrar os mesmos parâmetros que o meu. Que bom. Certo? Porém, ela tem uma mágoa, ela tem algo dentro dela, dentro do sofrimento que ela passou, como ela falou. Ela é ministra de uma igreja, ela trabalha numa empresa, ela representa uma equipe, de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece, sabe da dignidade, da resiliência que ela tem. Ao medo dela de se envolver seriamente comigo e com 5, 6 meses eu o abandonar, certo? Isso é louvável porque acontece muito isso com ela, principalmente ela com 3 filhos. Mas isso não quer passar pela, não quer passar pela cabeça dessa questão. Então eu busco um relacionamento permanente. Mas a pergunta é, eu devo perseverar com relação para que ela consiga vir a ter confiança em mim, ou eu devo desistir com relação a não desistir, porque o que eu sei que ele vai fazer eu desistir. Eu posso até me afastar, mas não desistir de gostar dela. Mas eu devo dar continuidade a... Eu acho que a sua pergunta está relacionada com esse último ponto aqui. A clareza que a gente precisa ter das coisas dentro de um relacionamento. E aí a gente precisa tentar, isso é um exercício difícil. A gente precisa tentar tirar um pouco da emoção para enxergar as coisas como de fato elas são. Toda decisão que a gente toma com base em emoção vai trazer um prejuízo. Decisões emocionais trazem prejuízo, e isso pode ser evitado. Tá? Pessoas que já passaram por relacionamentos e sofreram e carregam marcas, isso é uma coisa. Não quer dizer necessariamente que essa seja uma pessoa tóxica. Quer dizer que é uma pessoa marcada. E pessoas marcadas podem ser curadas, elas podem ser transformadas.
Tá? O que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa tóxica é uma pessoa que também tem marcas, mas ela não quer ser tratada. Ela não quer ser curada. Ela tem aquilo ali e ela quer continuar daquele jeito, ela não quer mudar. Inclusive, se você for tentar ajudar, isso vai ser mais outra confusão. Vai piorar a situação. Entendeu? Então, se uma pessoa tem uma determinada marca na vida por causa de um trauma que ela enfrentou, mas você está tentando ajudar e você percebe que essa pessoa quer ajuda, ela tem dificuldade, porque é normal. Situações que doeram, que marcaram. Isso não é uma coisa que resolva do dia para a noite. Não é uma coisa fácil. Talvez as questões mais difíceis de se resolver sejam as questões emocionais. Você leva um tiro, né, dói, você vai para o hospital, faz a cirurgia, cicatriza, passa, mas as questões emocionais ficam martelando aqui dentro 24 horas por dia. Você vai dormir com aquilo e acorda com aquilo. Então é mais complicado, entendeu? Mas se é uma pessoa que mostra que quer ser ajudada, é difícil, às vezes o progresso é lento, mas você percebe que a pessoa quer, então insista nessa pessoa que vale a pena. Se essa pessoa está aberta, vale a pena. O que não vale a pena é o primeiro exemplo que eu dei. Entendeu? Então é preciso ter muita clareza, né, para se identificar as coisas sem emoção. Olha, quando a gente coloca emoção no meio do negócio, já estragou tudo. Aí já mistura tudo, confunde, a gente já não enxerga as coisas com clareza, sabe? Já fica aquele problema. Então, entendeu? Por isso que existem parâmetros. A gente vai para os parâmetros bíblicos, coloca esses parâmetros em prática, isso vai nos ajudar a enxergar a coisa com clareza. Tá bom? Por último, por nada, meu irmão, João, é a última pergunta para a gente encerrar. Sim. Se você chegar ao ponto de encerrar a relação, foi uma atitude proporcional à relação que você tem. Sim. Se do primeiro ponto você for para o ponto 5, é uma atitude extremista, extrema. Concordo com você, concordo. Eu acho que, deixa eu explicar os dois sentidos de extremo, né? Você imagina o seguinte, na vida nós temos círculos de atitude. Os círculos mais próximos e os círculos mais distantes. Nós temos esses círculos aqui. O primeiro círculo, identificar. Segundo círculo, estabelecer limites, aquela coisa toda. E aí, se você segue todos os passos até chegar aqui, nesse círculo extremo, que está nas extremidades, né? Se precisar fazer. Mas, como eu disse, isso nunca deve ser a primeira opção. Eu concordo com você. Acho que você está certo, sim. Sua leitura está correta. Né? Mais alguém tinha pedido para falar? Não? Sim, irmã. Por causa da nossa hora. Diga. Bem rápido. Pastor, com relação a esses casos novos que estão acontecendo, de mulheres sendo assassinadas porque romperam o relacionamento. Então, será que se é porque ela identificou, insistiu e não rompeu com esse relacionamento? Sim, ela está falando do caso que a gente está escutando falar com muita frequência de mulheres que têm sido assassinadas, né? Infelizmente, essa é uma realidade, é uma coisa triste, né? Mas que normalmente chega a esse ponto porque outras atitudes não foram tomadas. Né? Tem mulheres que são assassinadas porque saíram de um relacionamento e o homem lá não aceita que aquilo aconteça, e outras são assassinadas dentro do próprio relacionamento. Tá? Eu tenho certeza. Isso é uma coisa boa do namoro. O namoro serve para isso, para você identificar muita coisa. Então, muita gente já parte direto do conhecimento para o casamento. Às vezes nem casa, vai morar junto. Já está quebrando um monte de princípio aí. Entendeu? Então, tem que ter uma fase de conhecimento, está dando certo noivado. Entendeu? Mas entrou num relacionamento abusivo, tem como fazer. Inclusive a Bíblia traz parâmetros para isso. Existe uma diferença de divórcio e de separação. A Bíblia trata disso aqui com clareza. Existem casos que a Bíblia regulamenta a separação, não o divórcio.
Casos, por exemplo, de agressão física, a Bíblia orienta, não o divórcio, mas a separação. E aí, como a gente está tratando agora de crentes, aqui tem que ter a intervenção do pastor. Tem que ter. O pastor tem que entrar mesmo com um cajado na mão, entendeu? Para acompanhar a coisa, para tentar resolver aquela situação ali. Vai deixar o homem estar batendo na mulher, agredindo a mulher? E tem casos que é o contrário, viu? A gente fala muito da mulher que apanha, tem casos que é o contrário, é o homem que tá apanhando. Está errado também, do mesmo jeito. Tem mulher que é tão ruim. Tão ruim. A bicha tem uma natureza que eu vou dizer uma coisa, tinhosa. Que ela até fica dizendo assim, né? Homem que bate em mulher é covarde. Aí se esconde atrás disso para bater no homem. Olha só que coisa. Os dois estão errados. Entendeu? Os dois estão errados. Mas um dia a gente pode tratar dessas questões aqui mais especificamente, falando de casamento, né? Aí envolve casamento, divórcio, novo casamento, esse tipo de coisa. Tá? O senhor relatou um dia outra aula que você acompanhou um caso de agressão física e foi o casal vive muito bem. Então, é possível, né, dentro dos parâmetros da palavra. Eu acredito na restauração de vidas. Por isso que eu sou pastor. Tá? Eu acredito que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus muda o passado, que Deus dá novidade de vida. Eu creio nisso, piamente. Assim, não importa o pecado, não importa a situação, não importa a pessoa, eu acredito que Deus pode transformar a vida de qualquer um, dentro de qualquer contexto e qualquer situação. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Tá? Por isso que essas últimas coisas aqui que eu falei são atitudes extremas. Até quando a gente toma uma atitude extrema, ainda assim, lá no coração, existe o desejo de uma transformação. O caso de Coríntios 5, o rapaz foi expulso da igreja, uma atitude extrema. Mas Paulo fez isso para envergonhá-lo, para que ele sentisse saudade da igreja, para que ele sentisse vergonha do seu pecado, para que ele percebesse as consequências do seu pecado. E aí quando você lê 2 Coríntios capítulo 2, aquele mesmo rapaz volta para a igreja arrependido, e ele é aceito. Olha que maravilha. Quer dizer, até a atitude extrema foi utilizada para produzir uma restauração na vida de alguém. O objetivo final sempre é esse. Nunca é descartar uma pessoa, mas transformar, restaurar. Esse é o objetivo. Tá certo? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Coloca a mão no teu coração.